Shalom, meus irmãos! Para você que gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Shalom Leculan, shalom para todos. Estamos de volta com mais um vídeo. Nós vamos dar continuidade na nossa série de estudos sobre alimentação e na aula passada nós concluímos os nossos estudos sobre alimentação na Torá, na lei, e agora nós vamos continuar dentro agora do Novo Testamento, né? Da Brit Hadashah, a nova aliança. E nós vamos pegar todos os pontos, todos os textos polêmicos, onde muitos líderes têm ensinado ao longo de décadas de que a alimentação no Novo Testamento foi abolida, foi anulada por Yeshua de alguma forma, e nós vamos pegar os textos que são mencionados para saber se de fato isso ocorreu ou não, tá certo? E que você possa ter aí um ótimo estudo, abra as escrituras, não deixa ela fechada, porque hoje a gente vai demorar mais um pouquinho nesse estudo, porque a gente quer tirar todas as dúvidas, para que você possa ter aí um conhecimento mais profundo, mais apropriado, podemos assim dizer. E nós vamos começar com um texto de uma fala que Yeshua supostamente falou, né? E eu coloquei aqui em cima. Para que vocês possam observar. Eu vou citar porque as letras são pequenininhas, mas de acordo com o estudo você vai perceber que tudo que tiver aqui eu vou falar para vocês e vocês vão conferir, tá ok? Eu coloquei aqui uma pergunta dizendo o seguinte: quando Yeshua disse o que entra pela boca não contamina, e sim o que sai, estava autorizando as pessoas comerem de tudo? Essa é a pergunta. Porque todas as pessoas, quando nós estamos conversando sobre as escrituras, sempre cita esse texto de Mateus, do capítulo 15, dizendo que, olha, irmão, mas hoje o que entra não contamina, mas o que sai é que contamina o homem. E muitas das vezes a gente se esquece. Quero lembrar a vocês que todo o texto ele tem um contexto, né? Quando a gente tira o texto do seu contexto, nós não conseguimos entender. Nós vamos aprender não a palavra de Deus, mas uma heresia, uma inverdade. Então não se pode tirar o texto do seu contexto. Frisa bem isto e vamos aprender a palavra do Criador. Seria realmente verdade? Yeshua está dando autorização para comer de tudo, agora tudo foi purificado, tudo agora podemos comer, se alimentar? Foi isso mesmo que Yeshua falou? Então abra aí as escrituras e vamos meditar um pouco em Matitiahu, né, conhecido por Mateus, no capítulo de número 15. E o verso de número 1, vamos entender o que estava acontecendo dentro do seu contexto. Diz assim, Matitiahu, capítulo 15, verso 1. Diz assim, vamos iniciar passo a passo, tá certo? Então, alguns fariseus e mestres da lei de Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram. Primeiro versículo. Eles vêm de Jerusalém, vai até Yeshua e vai fazer uma pergunta. E eu gostaria que você frisasse bem isto. Aqui eu coloquei aqui, ó, no capítulo
15 de Mateus, verso de 1 ao 2, os líderes perguntam por que os alunos lavam as mãos, não lavam as mãos. Então, nós vamos ver aqui, ele vai fazer uma pergunta bem interessante. Por que os seus discípulos, os seus alunos, transgridem a tradição dos anciões? Primeiro ponto, ele vem fazendo uma pergunta e a pergunta é: por que os teus alunos, os teus discípulos, transgridem não os mandamentos, mas as tradições dos anciões? E de que tradições esses mestres, os fariseus, estão falando? Esta aqui, verso de número 2, verso de número 3, ele diz assim: eles não lavam as mãos antes de comer o quê? Antes de comer pão. Prestou atenção? Antes de comer pão, por que eles não lavam as mãos? E aqui é bom a gente parar para começar a meditar. De que lavagem é essa que eles estão falando? Esse verso 2, na verdade, em hebraico ele é chamado de Netilat Yadai. É um tipo de purificação, um tipo de ritual, um cerimonial de lavagem das mãos. Havia essa tradição dos anciões que antes de os discípulos ou o povo se alimentasse, todo mestre, como Yeshua e outros mestres da Torá, da lei, deveria ensinar essa tradição dos anciões, que antes de uma refeição, antes de se alimentar, eles deveriam fazer a purificação das mãos. Um ato religioso. E como é que funcionava isso? Para muitos que ainda não sabem, vai conhecer hoje. Existia um jarro, ou um copo, ou uma taça, que tinha, como eu posso falar para vocês, tinha duas alças. Você segurava com as duas mãos, cheia de água, e você derramava a água na mão esquerda, segurando a direita e a esquerda, e falava algumas brahot. E o que é brahot? São bênçãos. Brahá é bênção, brahot é plural, bênçãos sobre a mão esquerda. Depois ele virava e colocava a água na mão direita. E também fazia citações de bênçãos. Isto era um ritual religioso. Era uma das tradições dos anciões ensinada para o povo. Então, por quê? Se entendia-se que se não fizesse essa cerimônia, eles iriam impurificar a alma. Isso é contexto da época. E essa tradição, ela permeia até os dias atuais. Há muitos conceitos judaicos da época que preservaram essa tradição até os dias de hoje, entendeu? O movimento Rabad, vários movimentos, várias linhas judaicas carregam até hoje essa tradição, tá certo? Então era uma tradição dos anciões. Entenderam isto? E o que é que acontece? Quando eles vão até Yeshua, porque era o seguinte, o contexto bíblico vai informar que quando um dos discípulos eles cometiam algum tipo de erro, o que acontecia? Eles não iriam, outros mestres, fariseu, saduceu, escriba, eles não iriam reprovar ou repreender os seus discípulos. Eles iam até o seu mestre, repreender o mestre, porque os discípulos estão transgredindo tal mandamento ou tal tradição, para que o próprio mestre daqueles discípulos possam repreender. Isso estava demonstrando que
com a ida dos fariseus interrogando a Yeshua, estavam repreendendo o próprio Yeshua. Entenderam? E o que é que acontece aí? Se nós percebermos, e em Mateus, capítulo de número 15, do verso 3 ao 8, nós vamos ler, Yeshua, ele faz uma acusação para esse grupo de líderes de transgredir o mandamento de Deus. E aí nós vamos entender porque é algo excepcional. Para quem ensina que Yeshua aboliu a lei, para quem ensina que Yeshua aboliu a Torá, a instrução do Eterno, vai perceber que está cometendo um grave erro. Porque a partir de agora você vai perceber quantas citações da Torá ele vai mencionar. Ele vai dar um ensinamento profundo das Escrituras de forma plena, maravilhosa. Vamos ler comigo? A partir do verso 3 ao verso 8, Yeshua vai fazer uma citação muito interessante, dizendo o seguinte: ele respondeu, ele quem? Yeshua. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe. E quem amaldiçoar pai ou sua mãe terá de ser executado. Isto é muito importante, porque Yeshua está dizendo que algumas das tradições dos anciões estava abolindo o verdadeiro mandamento, que é honra pai e mãe. Agora, como entender por que Yeshua trouxe esse assunto à tona? Para que a gente possa compreender de fato do que ele está dizendo. Aí ele vai explicar como é que uma dessas tradições estava abolindo o mandamento do Eterno. E o que era? Ele vai dizer o seguinte: mas vocês ensinam, mas vocês afirmam, vocês estão dizendo que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar a vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai ou sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Isso é o versículo 6. Vamos entender melhor, detalhadamente, o que Yeshua está falando. Yeshua está dizendo o seguinte: vocês estão ensinando que se um filho disser para o seu pai, disser o quê? Olha, pai, olha, mãe, os recursos que eu tenho guardados, que são para beneficiá-lo, para ajudá-lo, para mantê-lo, eu vou levar ao templo, eu vou levar para Deus, vai ser dedicado a Deus. Na verdade, não era para Deus, eram para os fariseus, saduceus, para os escribas. Entenderam isso? Eles estavam usando uma tradição para enriquecer, enriquecimento próprio. E estavam ensinando para os filhos que se eles fizessem isto, estariam desobrigados de honrar o pai e a mãe. Ou seja, eles estavam ensinando os filhos a transgredir o mandamento. E aqui, vale salientar, isso é muito importante, que muita gente não sabe, que a palavra ali, honra teu pai e tua mãe, não é apenas bença pai, bença mãe, o pai manda fazer um favor, ele vai, dizendo eu sou obediente a meu pai.
O texto não está falando disto. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero ler esse texto que Yeshua citou, que está em Shemot, em hebraico, em português aí está na sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 20, e o verso de número 11. Mantenha as escrituras abertas, porque você está aqui aprendendo a palavra do Eterno e entendendo se Yeshua está dando permissão para você comer todo tipo de carne, todo tipo de comida, ou ele está te explicando do que se trata. E ele está dizendo o seguinte, Êxodo 20, verso de número 11, diz assim, vou ler para você, Kabed et avira veet imerra, lemaam yarhum, yamerra al ha-adamah asher Adonai Elohecha noten lá. Ele está dizendo, Kabed. Kabed é sustenta. O termo aqui é sustentar. É mais do que honrar. Por quê? Sustenta teu pai e tua mãe, para se prolongarem os teus dias sobre a terra que o Senhor te dá. E sustentar aqui, devemos lembrar contexto bíblico. Na época, não existia pagamento de FGTS, para que quando a pessoa ficasse velha ou doente, pudesse ter um benefício no INSS, entendeu? Não vamos aqui falar de século 21, mas contexto bíblico, os pais, os homens tinham suas propriedades, suas terras, começavam a trabalhar, e muitas das vezes eles ficavam doentes, impossibilitados de trabalhar, ou até mesmo velhos, envelheciam e não tinham mais vigor, mais forças para trabalhar. Com isso, os filhos mais velhos, os homens, eles tinham a obrigação de cumprir essa mitzvah, esse mandamento, que é de sustentar os seus pais na doença, na velhice. Entenderam isso? E Yeshua está fazendo uma citação da Torá, dizendo que os filhos deveriam, com os recursos, com o suor do seu trabalho, poder sustentar os seus pais até que eles viessem à morte. E o que é que ele está dizendo para aquele grupo de religiosos? Vocês estão dizendo, fazendo com que os filhos deixem de ajudar, sustentar os seus pais, para pegar o recurso e trazer para o templo. E isto vocês estão fazendo com que eles transgridam o verdadeiro mandamento com a vossa tradição. Isso é espetáculo, é maravilhoso. É a instrução que Yeshua está dando. E ele faz uma coisa, para quem está dizendo que Yeshua muitas das vezes aboliu a Torá, aboliu a lei, para quem ensina desta forma, ensinando as pessoas a não cumprir a instrução divina que foi dada na revelação do Monte Sinai, a pena capital, contexto bíblico, era a morte. Porque ele vai fazer uma citação bem interessante, que é de Êxodo, do capítulo 20, né? O verso 11, em algumas Bíblias, Bíblia judaica, e verso 12 nas Bíblias tradicionais. Ele também vai dizer uma coisa bem interessante. Veja só, no texto, ele vai dizer assim, e é o verso de número 4. Porque Deus disse, honra seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá de ser executado. E onde é que está escrito isso? Em Êxodo, capítulo de número 21, e o verso 17, diz assim, abram aí a Bíblia para conferir. Êxodo, capítulo 21 e o versículo de número 17. Diz assim o texto,
quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, deverá ser executado. E Levítico, capítulo de número 20, e o versículo de número 9, vai dizer o seguinte. Levítico, capítulo de número 20, o verso de número 9. A pessoa que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será executada por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe. Seu sangue estará sobre ele. Você percebeu o que Yeshua está ensinando? Será que este mandamento de execução para quem amaldiçoou seus pais havia sido anulado? De hipótese nenhuma. Yeshua está ensinando, está dizendo, vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo com a tradição de vocês, pondo em risco, em perigo, a vida dos filhos, de desobrigarem eles de sustentar os seus pais, para trazer os recursos para o templo, dizendo que vai ser para Deus. Percebeu que hoje algumas tradições não mudaram? Perceberam? Porque o interesse de muitos líderes não é cumprir mandamentos do Eterno. É isso aqui, ó. Tchim-tchim. É dinheiro. Entenderam aí? Mas Yeshua diz algo muito importante. E vale frisar isto, dando continuidade e voltando aqui para entendermos passo a passo. Ele vai dizer algo muito interessante, que é o verso 7. Ele faz uma acusação profunda e diz assim, hipócritas. E Yeshayahu, o profeta Isaías, falou a respeito de vocês. Estava certo ao profetizar sobre vocês. Essas pessoas me honram com os seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens, como se fossem minhas. Mandamentos humanos. São esses tipos de mandamentos que Yeshua estava reprovando naquela época. Esse contexto, Yeshua está mostrando que o que está valendo, o que é importante são os mandamentos. Inclusive, ele diz que aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve ser executado. Quem está dizendo isso não é o Wilton, é Yeshua. Entenderam isso? E devemos ficar apercebidos a esses ensinamentos errôneos que está sendo dito por aí. E isto fez com que a gente perceber aqui, eu coloquei uma outra coisa aqui que é bem interessante. No capítulo 15, do versículo 5 ao 6, eles estavam ensinando a desonrar os pais. Os filhos deveriam sustentar seus pais, mas estavam levando para o templo e deixando seus pais desamparados. Era isso que estava acontecendo dentro do contexto. No capítulo 15 e o versículo de número 10, Yeshua fala, o que entra pela boca não contamine sim o que sai. Isto aqui é uma parábola. Porque eles não conseguem entender. Aí, nós vamos entender isso aqui. O que entra, o que é que entra e o que é que sai. Do que ele está dizendo. Porque este é o texto em que os líderes pegam para ensinar e dizer, olha irmão, a lei cerimonial, a lei da alimentação foi abolida por Yeshua, porque Yeshua disse, porque o que entra não contamina, mas sim o que sai. Entendeu? Será isso mesmo que Yeshua está ensinando, dando permissão, autorização para vocês comerem de tudo? Vamos entender passo a passo. Essa palavra que Yeshua cita, ela fica sem entendimento das pessoas que o cercam naquela época.
Porque o versículo de número 10 do capítulo 15 de Matitiahu vai dizer assim: então ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da boca é o que a torna impura ou o que contamina. E isto é uma parábola, uma ilustração. Os discípulos, ouvindo isto, os discípulos se aproximaram dele. Versículo de número 12 diz assim: os discípulos se aproximaram dele e disseram: você sabe que os fariseus ficaram ofendidos pelo que você disse. Olha, aí ele respondeu, verso 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Entenderam? Por quê? Porque aquela elite daquela época estavam cheios de dogmas, colocando fardos pesados sobre o povo, a fim de interesses próprios, somente isto. Prestou atenção? E Yeshua, ele diz algo importantíssimo. E vale para hoje, viu? Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, vai ser arrancada. Porque a única coisa que tem colocado sobre o povo é dogmas, tradições, mandamentos de homens. E fazendo com que o povo erre na palavra do Eterno, com falsos ensinamentos, trazendo tradições, costumes que não são da palavra do Eterno. É simples assim. E algo bem interessante, vamos continuar. Verso de número 14. Ele diz assim: deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. E é o que está ocorrendo nos dias de hoje. Muita gente seguindo guias cegos, dizendo que a Torá foi abolida, que a instrução que foi revelada no Monte Sinai não serve mais. Mas o que lhe aproveita serve. O dízimo do Antigo Testamento serve. O Isaac, as promessas de Abraão servem. Né? Os textos que são bons, de promessas, continua servindo. Aquilo que beneficia, continua. Não é verdade? Ah, mas quando se trata de mandamento, não. Mandamento é para o povo de Israel. É para o povo judeu. Mas as promessas do povo judeu, as promessas de Israel, é da gente, porque a gente é filho de Abraão. Entenderam isso? Ah, o cordeiro da promessa, olhe, é para a gente. A lã, mas os mandamentos não. Então só esse tipo de ensino que está fazendo as pessoas errarem, trazendo um monte de dogmas, de tradições humanas para colocar em cima do povo. Mas vamos que já estamos encerrando para a gente concluir e entender de fato o que Yeshua está falando. Aí, o verso de número 15 é espetacular. Por quê? Eu coloquei aqui Mateus capítulo 15, do verso 15 ao 19, Kefa pede para Yeshua explicar a parábola, pois eles também não entenderam. É interessante isso. E até os dias de hoje, o cristianismo em si não entende o que Yeshua falou quando ele disse: o que contamina, o que torna uma pessoa impura, não é o que entra e sim o que sai. Até os dias de hoje, as pessoas continuam sem entenderem. Então Yeshua vai explicar a parábola, porque é o que está escrito. Kefa, chamado Pedro, vai dizer: explica-nos a parábola, porque nós não entendemos. Aí, mesmo Yeshua explicando, as pessoas até o dia de hoje não conseguem entender.
É interessante. Sabe por quê? Porque tira o texto do seu contexto. E isso nós vamos ver agora aqui. Vamos lá. Verso de número 15. Kefa lhe disse, explica-nos a parábola. Então ele exclamou, será que vocês não entenderam nem agora? É interessante isso. Até agora vocês não conseguem entender o que eu falei. E Kefa lhe disse, explique-nos a parábola. Então ele exclamou, será que vocês não entenderam nem agora? Não percebe que tudo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina? Vocês entenderam? Preste atenção, ele está explicando. Né? Você come o pão, entendeu? Vai para o estômago e depois você já sabe para onde é que vai. Entenderam isso? E ele vai dizer o seguinte, mas o que sai da boca procede do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Aí ele vai explicar, pois do coração procedem, primeiro, maus pensamentos. E aqui Yeshua dá uma aula da Torá. Ele vai levar a multidão e os discípulos a voltarem para Shemot, para Êxodo capítulo 20, aonde Deus se revelou no Monte Sinai e entregou as 10 palavras, entregou a Torá, o ensino para o povo de Israel. E ele vai ensinar a lei, a Torá, a instrução de forma maravilhosa. E ainda mais, em sequência, um por um, mandamentos ligados ao próximo. E ele vai dizer o seguinte, maus pensamentos, primeiro, assassinato, adultério e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura. Mas o comer pão, sem lavar as mãos, não torna ninguém impuro. E eu deixei aqui para vocês uma coisa bem interessante. A palavra em grego para lavagem é aniptos. Aniptos significa lavagem, mas de um termo cerimonialmente. É uma lavagem, é uma cerimônia. Em hebraico é netilat yadayim, lavagem ou purificação religiosa das mãos. Como eu já falei para vocês. Mas o comer pão. E Yeshua está explicando para você que o comer pão sem fazer esta cerimônia não torna a pessoa impura. Entenderam? Contexto. No primeiro e segundo versículo explica que o contexto está falando de lavar as mãos de forma cerimonial e não de comer qualquer bicho, qualquer carne, qualquer peixe. O contexto não está falando dessas coisas. E sabe o que é interessante? É que Yeshua explica e as pessoas continuam sem entender o texto, porque tira o texto do seu contexto. Vamos supor que Pedro, que perguntou para explicar a parábola, Jesus tinha permitido comer de tudo. E Pedro entendeu dessa forma como hoje se entende. No capítulo 10 de Atos, que nós vamos para lá no próximo vídeo, mas é só uma pincelada, Pedro ele está orando. Capítulo 10 de Atos. E está com fome, de repente ele tem uma visão
E o que acontece? Pelas quatro pontas desce um lençol, né? Com todo tipo de bicho. Porco, os rastejantes, aves de rapina, todos os alimentos que não é apropriado para se comer. E uma voz diz assim: Pedro, mata e come. E Pedro diz assim: Halila, de jeito nenhum, Senhor, porque nunca, sabe o que é nunca? É desde que nasceu, nunca entrou em minha boca nada comum ou imunda. Oxe, mas Yeshua supostamente não tinha dado uma ordem para comer de tudo? Por que é que Kefa agora está dizendo que nunca entrou em sua boca? Então alguém está em contradição. A Bíblia não entra em contradição, mas a má interpretação dos textos fora do seu contexto é que faz as pessoas errarem por falta de conhecimento. Entenderam isso? Então está explicado aqui que o que Yeshua fala, o que entra pela boca não contamina o homem, sim o que sai é o que procede do coração. E o que entra não contamina, ele está explicando o que? Verso de número 20, para a gente encerrar, ele está dizendo, essas coisas tornam a pessoa impura. Que essas coisas? Matar, roubar, adulterar, dar falso testemunho. Mas o comer pão. O contexto é comer pão. Sem fazer o cerimonial, não contamina o ser humano. Veja que inicia com lavagem das mãos, uma cerimônia da tradição dos anciões, e termina falando da lavagem das mãos novamente. É disso que está sendo falado. Agora, para a gente encerrar aqui, se você quiser comer porco, você pode comer. Você pode comer porco, você pode comer camarão, sururu, marisco, caranguejo, pode comer gavião, você pode comer garça, você pode comer tatu, teju. Não tem problema. É um direito que lhe assiste. Entendeu? Agora, quando é que se torna um problema? É quando líderes ou qualquer pessoa vai na Bíblia para tirar um texto para dar base para transgredir. Isto é problema. Mas você comer, você pode comer o que você quiser. Mas quando se trata da Torá, da instrução divina, ela diz que o que você pode comer e o que você não pode. Entendeu? Esse é o maior problema. É quando as pessoas querem encontrar na Bíblia textos que lhe dê base para pecar, para transgredir, para anular o que o Eterno estabeleceu. Estatuto, Leolam Vaed, para todo sempre. O que ele estabeleceu não pode ser revogado por ninguém. Nem mesmo pelo próprio filho, porque o filho disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio cumprir a Torá. Matitiahu, Mateus capítulo 5, verso 17. Eu vim cumprir. E esse termo é plerosai. Plero significa pleno. Plerosai é, além de cumprir, colocar ele em lugar de destaque para todo mundo ver. Eu cumpri, estou dando exemplo e estou ensinando. Está aqui. Cumpram também. Isto é o termo original do grego. É colocar ele como um rei, como destaque, num lugar em que todos possam enxergar e praticar. É isso que está no texto em Matitiahu 5, verso 17. Mas as pessoas estão errando na instrução porque muitos líderes ensinam errado por falta de conhecimento e de entender o contexto. Cuidado para não tirar o texto do contexto. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Que o Eterno te abençoe e te guarde.
Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno tenha misericórdia de ti e te dê a shalom, a paz, a alegria, a prosperidade, né? Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.